Oi, minhas lindas, a paz, bom dia, que alegria estar mais um dia em um novo devocional, onde a gente pode meditar um pouquinho na palavra do Senhor, né? Eu estou muito feliz que você está comigo hoje nesse devocional e eu queria que você lesse comigo hoje um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de 1 João, capítulo 1, eu vou ler dos versículos de 5 a 10, que diz o seguinte: Esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com ele e continuarmos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas, se estivermos vivendo na luz como ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amadas, eu dei o tema desse devocional hoje, eu dei o tema seguinte: confesse seus pecados. Minhas lindas, há pouco tempo alguém me perguntou assim: quanto tempo você já ficou sem pecar? Uma semana, um dia, uma hora? E aí eu fiquei pensando, amadas, como eu poderia responder a essa pergunta? Talvez alguém também já tenha te feito essa pergunta, né? E se nós formos verdadeiras, nós poderemos dizer que a gente não consegue viver um único dia sem pecar. Amadas, se nós pensarmos, por exemplo, na semana passada, será que realmente nós pedimos perdão para Deus pelos pecados que nós cometemos na semana passada? É muita verdade se nós analisarmos bem a nossa vida, as nossas orações. Será que a gente tem feito mais pedidos a Deus ou será que a gente também tem pedido perdão e se arrependido verdadeiramente daqueles pecados que nós temos cometido? Amadas, o Senhor, Ele conhece o nosso coração e nós estaríamos nos enganando se disséssemos que nós não temos pecado em nossos pensamentos ou ações. Deus, Ele conhece cada coração e Ele sabe o quão sensíveis nós somos ao poder do convencimento do Espírito Santo. Amadas, nós nunca podemos dizer, não, eu não tenho pecado, bater no peito e falar, não, eu não peco, imagina, eu já sou transformada pelo Espírito Santo, eu não peco. Amadas, eu quero te lembrar que se você está dizendo isso, você está enganando a si mesma, porque embora nós fomos salvas e redimidas, todos os dias a gente sempre comete algum deslize, seja por atos, pensamentos, palavras, atitudes, ações, até mesmo um olhar. A gente pode pecar contra o Senhor. Mas, amadas, quando a gente olha para essa carta de 1 João, eu quero me atentar especificamente para a resposta de Deus quando a gente admite os nossos pecados, quando a gente reconhece que a gente necessita do perdão do Senhor. Diz assim o versículo 9, que é o que eu mais quero frisar com vocês hoje. O versículo 9 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Amadas, que Deus lindo que nós temos, porque Ele sabe que nós somos humanos, que nós somos falhos, e essa é a resposta de Deus, amadas, para a nossa necessidade de perdão. Se a gente se arrepender verdadeiramente, se a gente confessar primeiramente, se a gente se arrepender e tentar não fazer aquilo ali, amadas, o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar e nos limpar de toda a maldade. Amadas, eu quero te lembrar que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados quando Ele morreu no nosso lugar.
quando ele morreu naquela cruz, onde era para eu e você estarmos, por causa dos nossos pecados. Jesus era sem pecado algum e ele teve essa morte, mas ele venceu, ele ressuscitou. E através do sangue de Jesus, amadas, o Senhor, ele pode nos transformar e nos dar um coração puro. Por isso, eu quero te encorajar nesse dia, te lembrando que Jesus, ele é o herói sobre os nossos pecados. O perdão de Jesus, amadas, é a porta para um novo começo da nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos e que nessa manhã eu e você nós possamos também declarar o Salmo 51, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Senhor, conserva em mim um espírito desejoso em te obedecer. Coloque, Pai, as palavras certas nos meus lábios e eu o louvarei. E também eu queria frisar com vocês o versículo 17 do Salmo 51, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, e o Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Amadas, é tempo da gente se arrepender. É tempo da gente confessar os nossos pecados, é tempo de confessar a Deus os nossos vícios, aquilo que a gente tem jogado para debaixo do tapete e que a gente não assume que isso é um pecado na nossa vida. Amadas, nós precisamos nos arrepender, confessar esses pecados. E assim como diz no Salmo 51, o Senhor, ele se agrada de um espírito quebrantado e um coração humilde e arrependido. Que nessa manhã a nossa oração seja de confissão dos nossos pecados. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais esse devocional. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem falado conosco dia após dia. Dia após dia o Senhor tem tratado o nosso coração. O Senhor tem trazido uma palavra diferente para os nossos corações, Pai. Deus, hoje eu entendi que o Senhor quer de nós arrependimento, confissão de pecados, Pai. Por isso, Deus, nessa hora nós nos colocamos diante de Ti, arrependidas, pedindo perdão, Senhor, confessando a Ti, Pai, todos aqueles pecados que a gente não consegue abandonar, Senhor, e que tem nos paralisado, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa desobediência. Meu Deus, nós queremos ter um coração transformado, um coração limpo diante do Senhor. Nós queremos, Deus, ter um espírito quebrantado, um coração humilde, um coração arrependido, Pai. Senhor, nós queremos ter um espírito desejoso em obedecer às Tuas palavras, Senhor. Meu Pai, transforma a nossa vida nesse dia, Senhor. Nos dê a coragem necessária para abandonar o pecado, Pai. Obrigada, Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, porque Jesus não tinha nenhum pecado, mas Ele levou sobre si todos os nossos pecados e Ele triunfou sobre a morte. Obrigada, Deus, obrigada pelo sacrifício de Jesus e obrigada, Pai, porque nós podemos ler na Tua palavra que quando nós confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda maldade. Limpa o nosso coração, Pai, limpa a nossa mente, limpa-nos, ó Deus, de toda perversidade, de toda maldade. Limpa-nos, ó Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti e está dentro de nós, Senhor. Nós Te amamos, Deus, e nós queremos render toda a nossa gratidão a Ti nesse dia, em nome de Jesus. Amém.